A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais oportunidade que Ele nos concede de juntos podermos estarmos adorando e bendizendo esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pelas suas grandes benfeitorias, pelo seu amor, sua misericórdia, sua compaixão e sobretudo sobre sua presença e a salvação que nos proporciona mediante a fé em Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Aleluia, graças a Deus. Mas nesta oportunidade, amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, hoje é um dia de sábado, né? E nós estamos juntos, reunidos, ainda que de maneira virtual, mas Jesus nos une mesmo assim, Ele nos alcança mesmo assim, porque Ele é poderoso e usa de todos os meios e instrumentos para fazer a sua vontade. E louvado seja Deus, porque sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas nós estaremos estudando hoje sobre como podemos entender o conflito israelense e palestino, baseado no contido no artigo de mesmo nome, publicado na revista chamada no mês de janeiro do corrente ano 55, número 1, no contido as páginas de número 28 a 31, escrito por Fred Winkler. Vamos então solicitando a Deus para que nos direcione e nos ajude a compreendermos um pouco mais e com profundidade por que ocorre este conflito. Aleluia! Que Deus nos dirige em nome de Jesus, através do seu Santo Espírito. Vamos a citação do artigo. Abre aspas. Como podemos entender o conflito israelense-palestino? Há muito que os palestinos poderiam ter um estado próprio e viver em paz. Por que não é assim? Para entender o conflito entre Israel e os palestinos, precisamos conhecer suas raízes históricas e voltar atrás na história. É evidente que existe grande desconhecimento sobre as motivações remotas, uma vez que o conflito já completou pelo menos 75 anos. Muitos tomam então partido unilateralmente a favor dos palestinos, cujas terras os judeus supostamente roubaram. Segue então uma apresentação resumida dos principais fatos. O vencimento do mandato. Por 400 anos, a região de Israel, chamada de Palestina, viveu sob o domínio turco, até que, ao término da Primeira Guerra Mundial, os britânicos conquistaram toda a área desde o Egito até o Golfo Pérsico. A partir de então, a Grã-Bretanha governou a região por 30 anos sob o mandato da Liga das Nações. Quando, em 1948, o mandato expirou, surgiu a dúvida do que se deveria fazer com a região da Palestina histórica. Seria o caso de prolongar o mandato ou deveria a região tornar-se independente?
instituiu-se uma comissão das Nações Unidas para dirimir a questão. Ela recomendou não prolongar o mandato, porque as controvérsias entre árabes e judeus eram excessivas. Seria então melhor dividir a terra entre um estado árabe e um estado judeu. A rejeição árabe. Os árabes palestinos foram desde o início contra a divisão da terra. Inicialmente também os judeus foram recalcitrantes. O homem decisivo do lado israelense foi David Ben-Gurion. Ele enxergou na divisão a única chance para um Estado judeu e teve sucesso em obter dos judeus responsáveis na época uma maioria a favor da divisão da terra. Tratava-se então de superar o maior obstáculo no caminho para um Estado judeu, a saber, a conquista de uma maioria de 2/3 na ONU, necessária para a criação de um novo país. Israel, uma criação das Nações Unidas. As chances para a aprovação da criação do Estado judeu não eram nada favoráveis. Mesmo assim, ocorreu então o milagre, porque chegara o tempo de Deus para isso. Gromyko, o representante soviético das Nações Unidas, declarou: não seria justo negar aos judeus um Estado próprio depois de tudo que passaram na Segunda Guerra Mundial. Com isso, muitos dos países satélites também votaram a favor, com o que se obteve a necessária maioria de 2/3. O plano da ONU para a divisão da Palestina. Segundo o plano da ONU, os árabes teriam recebido a maior parte da terra, já que eram muito mais numerosos. Portanto, desde o início, eles poderiam ter recebido seu Estado, mas eles não se contentaram com isso, porque queriam possuir tudo e não tolerar nenhum Estado judeu. Assim, disseram não. Essa postura unilateral implicava guerra, o que para os judeus ficou claro desde o início. Desde o início, os palestinos poderiam ter recebido seu Estado, mas eles não se contentaram com isso, porque queriam possuir tudo e não tolerar nenhum Estado judeu. A guerra pela Palestina. A liderança árabe-palestina sozinha não tinha condições de conduzir uma guerra, e então se aliou aos 4 países vizinhos: Egito, Síria, Jordânia e Líbano, e além destes, ainda com Iraque e a Arábia Saudita. Do ponto de vista humano, estava bastante claro que os judeus não tinham nenhuma chance de ganhar uma guerra contra tamanha supremacia. No entanto, podemos dizer que Deus o quis. Aleluia! A liderança palestina estava convicta
de que no máximo em 2 semanas aquela assombração do Estado judeu acabaria definitivamente. Ela então recomendou à sua agente local que seria melhor fugirem de cidades como Jafá e Haifa, de população mista, porque na guerra não seria possível distinguir entre judeus e árabes. Muitos palestinos árabes acreditaram nessa propaganda, fizeram as malas com o essencial, fecharam sua moradia e fugiram pelas fronteiras do Líbano e também para a Síria, para a Jordânia ou para a faixa de Gaza, controlada pelo Egito. Disseram-lhe que no mais tardar, em 2 semanas, eles poderiam retornar acompanhando os exércitos vitoriosos. Todavia, para os palestinos árabes iludidos por sua própria liderança, isto jamais aconteceu. Aleluia! Quem é o responsável pela tragédia palestina? Seriam os judeus os responsáveis? De modo nenhum. Os palestinos só podem atribuir a culpa a si mesmos e à sua própria liderança, por não quererem nunca concordar com uma divisão pacífica da Palestina. Até certo ponto, também se pode atribuir alguma culpa aos países vizinhos e aos que saíram para a guerra junto com eles. Alguns palestinos atribuem a culpa às Nações Unidas por terem concordado com a criação de um Estado judeu na Palestina. Não é sem motivo que, desde a criação do Estado de Israel, a ONU tenha lidado com o problema dos palestinos. E os palestinos culpam os judeus por lhes terem tirado de sua terra. Em última análise, porém, eles só podem atribuir a culpa a si mesmos por não terem tido nenhuma disposição conciliatória, insistindo em ter tudo ou nada. Infelizmente, entre os extremistas, isto continua assim até hoje. Graças a Deus, os judeus não só ganharam a guerra, que durou um ano inteiro, mas souberam melhorar decididamente sua posição em seu próprio favor. Novamente, podemos dizer a respeito disso que Deus quis que assim fosse. O momento de Deus havia chegado. Israel permitiu um retorno aos palestinos que haviam fugido só em casos excepcionais. Tudo o mais teria sido suicídio nacional. A criação do Estado judeu de Israel. A Guerra da Independência em 1949, quando entrou em vigor um armistício com os países vizinhos, constituiu-se o Estado de Israel e suas fronteiras estabelecidas no armistício, com Jerusalém como capital. Diante de tudo isso, cabe perguntar: o que teria acontecido se os árabes tivessem vencido a guerra? Seria então construído um Estado palestino? É quase certo que não. As nações vizinhas que se envolveram na guerra não tinham a intenção de criar um Estado palestino, mas cada uma delas queria conquistar para si uma parcela de terra tão grande quanto possível. Em caso de vitória,
é provável que tivessem rompido uma guerra sobre a distribuição do saque. Em 1949, os palestinos teriam podido criar um estado na parcela de terra que lhes coube, mas eles não tinham condições para isso, e então preferiram viver na margem ocidental, sob o domínio jordânico, e na faixa de Gaza, sob o domínio egípcio. Então, relembrando, em 1949, os palestinos teriam podido criar um estado na parcela de terra que lhes coube. A rejeição de Israel continua. Para o mundo árabe, em torno de Israel, o Estado judeu era um corpo estranho, ou pior, como um tumor canceroso que teria de ser extirpado. A rejeição a Israel tornou-se cada vez mais agressiva. Em 1967, Israel observou maciços preparativos bélicos em andamento no lado árabe. Então, Israel decidiu que o ataque seria a melhor defesa, e assim chegou a famosa Guerra dos 6 Dias, na qual Israel conquistou uma vitória praticamente incrível sobre o Egito, a Jordânia e a Síria. Israel conquistou toda a península do Sinai, a margem ocidental dominada pela Jordânia e Golã, dominado pela Síria. Essa avassaladora vitória foi tremendamente vergonhosa para o Egito, que não poderia ser pura e simplesmente assumida. Planejou-se então secretamente uma vingança. A guerra do Yom Kippur. A revanche chegou apenas 6 anos depois. Embora Israel tenha recebido de várias fontes advertências sobre a iminência de uma guerra, estas não foram levadas suficientemente a sério. A extraordinária vitória na Guerra dos 6 Dias contra os árabes subir a cabeça dos responsáveis que simplesmente não acreditaram que os árabes seriam capazes de algo assim. O Mossad, o famoso serviço secreto israelense, fracassou estrondosamente. A Jordânia, prudentemente, não se envolveu mais numa guerra contra Israel. Israel foi atacado pelo norte e pelo sul no dia do Yom Kippur, quando quase todos os soldados estavam de férias. Resultou disso uma das maiores batalhas de blindados de todos os tempos, com o Egito junto ao canal de Suez e com a Síria em Golã. Dessa vez, Israel não obteve uma vitória efetiva, mas a situação terminou mais com uma espécie de empate. Se os Estados Unidos não tivessem ajudado Israel com armas e fornecimento de munições, o resultado da guerra teria sido muito complicado para Israel. O Egito recuperou sua dignidade, o que era muito importante para o país. A partir da guerra do Yom Kippur, Israel tornou-se dependente dos Estados Unidos. Na sequência, o Egito e mais tarde a Jordânia celebraram a paz com Israel sob intermediação dos Estados Unidos. Isso implicou o reconhecimento do Estado de Israel, uma impossibilidade para os extremistas. O presidente Sadat do Egito, que ousou celebrar a paz com Israel, foi mais tarde assassinado por causa disso.
por um extremista. Entretanto, a bem da objetividade, é preciso mencionar que também entre os judeus existem extremistas. O premier israelense Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu por pretender celebrar a paz com os palestinos. O processo de pacificação com os palestinos, com intermediação dos Estados Unidos da América. O processo de pacificação com os palestinos iniciou-se em 1978, com os chamados Acordos de Camp David, entre o presidente americano Jimmy Carter e o egípcio Sadat, além de Begin de Israel. Posteriormente, seguiram-se na década de 90 os chamados Acordos de Oslo, sobre o premier israelense Yitzhak Rabin. No entanto, o planejado processo de pacificação emperrou, e isso principalmente porque os palestinos não cumpriram a sua parte no prosseguimento do processo. Forma-se a frente de resistência e rejeição. Para os extremistas do lado palestino, uma paz genuína com Israel era algo como traição, porque implicava o reconhecimento de Israel. Este também é o motivo porque o momento decisivo, Arafat não subscreveu o acordo negociado sob Clinton e Barak, porque então ele não seria mais, para os extremistas, o herói nacional, mas um traidor da causa palestina. Com a chegada de Khomeini ao poder do Irã, os palestinos extremistas ganharam poderoso defensor. Desde aquela ocasião até hoje, os líderes iranianos afirmam que Israel não tem direito à existência. Seu ex-premier Mahmoud Ahmadinejad disse 2 vezes no pódio das Nações Unidas que Israel não tem direito à existência e que o Estado judeu precisa ser destruído. O mundo viu esse descaramento e passou a ordem do dia sem efetivamente se opor a isso. Para os extremistas do lado palestino, uma paz genuína com Israel era algo como traição, porque implicava o reconhecimento de Israel. O Irã tornou-se o líder da frente de rejeição contra Israel e o principal apoiador do Hamas em Gaza. Hoje, Israel luta contra um terror estatal abertamente promovido pelo Irã e motivado pelo Islã. O problema dos refugiados palestinos, com o fim de solucionar o problema dos refugiados palestinos, criaram-se várias organizações da ONU, mas entre mentes não é mais possível ignorar que elas existem mais para perpetuar o problema dos refugiados palestinos do que para resolvê-lo. Vemos então uma ruptura estendendo-se através do mundo islâmico entre muçulmanos moderados e radicais, que se estende até a Europa e os Estados Unidos, e a toda parte
em que vivam muçulmanos migrantes. O mundo já enfrentou muitos problemas de refugiados e eles foram resolvidos. Como exemplo, podemos citar a Alemanha. Com a Segunda Guerra Mundial, desencadeou-se uma onda de refugiados de até 15 milhões de pessoas das ex-regiões alemãs orientais. Ninguém na Alemanha pensaria hoje em reivindicar a devolução das antigas regiões orientais, porque está claro para todos qual foi a causa dessa perda. A Alemanha iniciou a guerra e perdeu-a. Todos sabem que também é inevitável suportar as consequências disso. Como fica então a situação dos palestinos? Eles iniciaram a guerra e também a perderam, mas muitos deles até hoje não querem nem reconhecer, nem suportar as consequências. O componente islâmico-religioso do conflito palestino. Jerusalém é a sede do terceiro local mais sagrado do Islã. Hoje o conflito palestino não é mais apenas limitado aos palestinos e a Israel. Os palestinos conseguiram transformar o conflito num problema pan-islâmico. Não somente Israel é ameaçado pela atitude anti-israelita radical do Irã, mas todos os países islâmicos moderados se veem cada vez mais sob a mira do Irã. Acima de todos, o Egito e a Jordânia, que celebraram a paz contra Israel. Para os muçulmanos radicais e extremistas, eles são traidores da causa pan-islâmica de libertar os locais sagrados do Islã em Jerusalém dos ocupantes judeus. Cisão no mundo islâmico. Hoje, até a Arábia Saudita e os países do Golfo se sentem ameaçados pelo Irã. Dessa preocupação é que resultaram os chamados Acordos de Abraão entre Israel e vários países árabes. Muitos dos países árabes, hoje mais moderados, reconhecem que Israel age corretamente ao se opor à ameaça proveniente do Irã. O que não há muito tempo se teria considerado impossível. De fato, está acontecendo. Israel aliando-se com países islâmicos contra a ameaça proveniente do Irã. Porque os Estados Unidos da América investem tanto em Israel. Os Estados Unidos sabem que Israel é o único aliado confiável no Oriente Médio. Quantos bilhões os Estados Unidos investiram no Iraque e no Afeganistão? E qual foi o resultado de tudo isso? Praticamente nenhum. Pelo contrário, até fortaleceu a frente de rejeição. Vemos hoje uma ruptura estendendo-se através do mundo islâmico entre muçulmanos moderados e radicais, que se estende até a Europa e os Estados Unidos e a toda parte em que vivam muçulmanos migrantes. O fantasma do incêndio mundial se eleva cada vez mais no horizonte dos acontecimentos mundiais. Os Estados Unidos tentam prevenir-se contra isso. A questão é, por quanto tempo isto ainda funcionará? Por que os muçulmanos não imigram para países islâmicos? Existem 22 países
islâmicos árabes e, no mínimo, outro tanto de países islâmicos não árabes. Por que esses países não acolhem os refugiados muçulmanos? E por que os muçulmanos não imigram para lá? Porque normalmente não são bem-vindos em outros países muçulmanos e por isso preferem o Ocidente liberal. Quanto ao que importa, porém, eles permanecem presos à sua mentalidade extremista e radical. E isso, cada vez mais, se torna um problema para o mundo ocidental. O que será de Gaza? Depois dos terríveis crimes que o Hamas cometeu em 7 de outubro contra os assentamentos judeus próximos à faixa de Gaza, Israel reconheceu que aquela infâmia chamada Hamas precisa ser aniquilada de uma vez por todas. Esperamos e oramos que isso suceda. No entanto, ainda que suceda, temos de levar em conta que para Israel a ameaça do Irã e do mundo islâmico radical e extremista permanece. Além disso, essa ameaça cada vez mais se torna global. O único consolo com que podemos contar é o fato de que nada ocorrerá que Deus não tenha permitido e que Ele é o juiz definitivo. Fred Winkler, fecha aspas. Graças a Deus, né, meus irmãos, por chegarmos até aqui e termos então essa compreensão que este artigo publicado na revista Chamada nos proporciona de maneira ampla e também profunda, nos proporcionando uma visão verdadeiramente estabelecida em fatos e conteúdo histórico do que reflete a realidade de tudo que nós vimos e temos visto no decorrer desses dias e que também nos dão uma base para melhor compreendermos o futuro. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira, não é? Sim, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E há muito que a palavra de Deus já apontava para o retorno dos judeus à sua pátria. E o próprio profeta Isaías, dentre outros, vaticinaram sobre esta ocorrência, não é? Então, por exemplo, em Isaías 11, versículos 11 a 12, nos diz, não é? Que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. O profeta Jeremias também previu o retorno dos israelitas ao seu território, dizendo: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor.
porque teus filhos voltarão para os seus territórios, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 17. Ainda o profeta Ezequiel profetizou sobre o retorno dos judeus à sua terra, dizendo: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, eis de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 e 17. Aleluia, graças a Deus, não é? Então, Deus foi quem trouxe o seu povo a esta terra, onde eles voltaram a constituir-se e a formarem uma nação. E além disso, há uma profecia bíblica, né? Palavra de Deus nos informando que por acaso poderia nascer uma nação em um só dia? Será que isso é possível? Não é? E Deus também já havia anunciado que o deserto poderia voltar a florescer, não é? E isso vem ocorrendo ao longo da história do povo do Senhor. Por exemplo, a palavra de Deus nos revela um dia que todas as nações irão adorar o Deus de Israel e reconhecer que só Ele é Deus, dizendo: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Salmo número 86, versículo número 9 a 10. Aleluia, graças a Deus. E ainda o profeta Isaías profetiza, né? Declarando que e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, versículo de número 3. Então fica aí, meu irmão e minha irmã, essa breve meditação, também a compreensão deste artigo tão importante para todos nós, e que nós tenhamos então agora uma reflexão bíblica, histórica e real, de acordo com aquilo que nós verificamos nesta oportunidade. Louvado seja o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, a cada irmã que até agora permaneceu aí atento, ouvindo aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. Oremos pela paz em Jerusalém. Oremos pelo povo judeu, para que reconheçam e aceitem o Messias como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, graças a Deus. Fique na graça e na paz do Eterno. E que a graça, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e seu amor esteja com todos. E todos digam amém. Graças a Deus.